Olá, vamos iniciar a aula sobre triângulos. O que são triângulos? Triângulo é formado por três lados. Então, como é que eu posso dizer o que é um triângulo? O triângulo é um polígono que tem três lados, certo? Polígono porque ele é formado por linhas retas. Mãe, eu vou ir lá na vovó dar um beijinho nela. Ele tem três lados. Esses três lados podem ser iguais ou diferentes, certo? Eu tenho as classificações dos nomes dos triângulos quanto a duas coisas. Quanto às medidas dos seus lados, de acordo com a medida dos seus lados, eu tenho uma classificação. E quanto à medida dos seus ângulos internos. Então, de acordo com também a medida dos ângulos, eu também tenho uma classificação, certo? Primeiro, quando o triângulo é equilátero, é quando todos os três lados são iguais, eles possuem o mesmo valor. Se aqui for 2, aqui é 2, aqui é 2. Se aqui for 10, aqui é 10 e aqui é 10. Então, essa é a classificação do triângulo equilátero. Se ele tiver dois lados iguais, certo? Aqui eu marquei este. Então, como se fossem lados iguais. Então, se ele tiver dois iguais, ele é chamado de isósceles, certo? Quer dizer que dois lados são iguais e um diferente. Então, eu chamo ele de isósceles. Se todos os seus três lados são diferentes, eu chamo de escaleno, certo? Então, se eu tiver três lados iguais, equilátero, dois lados iguais, isósceles, e três lados iguais, escaleno, certo? Essa é a separação em relação aos lados. Aí vamos supor que eu não tenho a medida dos lados, eu tenho a medida dos ângulos. Aí eu também posso classificar eles de acordo com as medidas dos ângulos, certo? Eu tenho o triângulo acutângulo, que ele quer dizer que os seus três ângulos são ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. O que é menor que 90 graus? É se eu passasse assim uma linha, ó, uma na horizontal, outra na vertical, formaria um ângulo de 90 graus. Então, aqui, visivelmente, eu vejo que todos os três ângulos são menores que 90 graus. Então, eles são ângulos agudos, certo? O que é o triângulo obtusângulo? É quando ele tem um ângulo obtuso. Obtuso quer dizer o quê? Maior que 90 graus, certo? Se eu passasse uma linha reta aqui, seria assim, certo? Na perpendicular. Então, o ângulo de 90 graus estaria menor do que esse ângulo aqui. Então, quer dizer que eu tenho um ângulo obtuso. Aí você diz, mas esses dois são agudos, não tem problema. Para a classificação do ângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo obtuso. Então, isso aqui já classifica ele como ângulo triângulo obtuso. Obtusângulo, certo? Porque ele tem um ângulo obtuso. E o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é se eu tenho uma linha na horizontal, outra na vertical, certo? Ou seja, uma linha que forma a cruzinha. Esse ângulo aqui, ele forma 90 graus. Eu também represento esse quadradinho com uma bolinha dentro. Quando tem esse quadradinho com a bolinha dentro, certo? Eu já sei que esse ângulo aí, ele tá querendo dizer que vale 90 graus. Então, se eu tiver qualquer um dos ângulos sendo 90 graus, ele é um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo, mais na frente vocês vão ver que ele vai ter muitas características e vai ter muitas fórmulas para a gente resolver vários problemas com esses triângulos retângulos, certo? Vai ser um dos mais importantes e mais estudados. Então, se ele tiver esse quadradinho aqui, eu já sei que tem um ângulo de 90 graus, então já sei que ele é um triângulo retângulo, certo? Esses triângulos, em relação à medida dos ângulos, eles têm as classificações tanto dos ângulos como dos lados, certo? Ele pode ser um triângulo retângulo e também pode ser, por exemplo, isósceles, pode ser escaleno também, certo? Então, aqui é um tipo de característica em relação aos lados e aqui uma característica em relação aos ângulos. Ele pode ter a característica do ângulo e dos lados também, certo? Não tem importância. Se ele tiver os dados, você pode classificar pelas duas coisas. Então, resumindo, acutângulo tem três ângulos agudos, obtusângulo tem um ângulo obtuso e o triângulo retângulo
tem um ângulo de 90 graus. Então, é isso que vocês precisam saber.